Estamos aqui no texto lá de Juízes capítulo 6, né? 6, 1 até o 10. Trata-se, né, da opressão dos medianitas. No versículo 1 diz assim: E fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si por causa dos medianitas e as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Versículo 3: Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas, os malequitas, como também os povos do Oriente, subia contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sentado algum, nem ovelhas, nem bois, e nem jumentas. Ora, pois a respeito do tempo de nossa história, né? Nós estamos no período onde Israel era governada por juízes. O último juiz antes de Gideão foi a própria Débora, né? E lá trata-se no capítulo 5, né? 4, 5, que por fato de uma mulher, né, de Deus, através de quem ele sossegou a terra 40 anos. Contudo, este sossego não durou para sempre, que quando chegamos no capítulo 6, a qual nós acabamos de ler, né, nos diz, capítulo 6, versículo 1 até o 6, nos diz que, né, aquilo que nós acabamos de ler. Porém, os filhos de Israel, né, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos próprios medianitas, né, por 7 anos, e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, né, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam e punham-se contra ele, praticamente em um campo, né? E destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, né? E nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, a qual que nós acabamos de ler. Por quê? Porque subia com os seus gatos, né, em tendas, vinha como um gafanhoto em grande multidão que não se podia contar. Era tanta gente que não conseguíamos, né, ninguém conseguia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, né, e entravam na terra para a destruição sem Israel, né? Eles chegavam, né, e acabavam com tudo, né? Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Vou te dizer uma coisa, né? Os medianitas, eles não plantavam. Os medianitas, eles não plantavam, né? Eles era tipo ladrão de hortas, né? Ladrão, roubador de bênçãos dos outros. Israel plantava, eles lá ia e pegava e destruía tudo aquilo que Israel tem plantado. Pois que depois de 40 anos de sossego, Israel, por causa dos medianitas, estavam sob grande opressão, né? Como o texto nos diz, eles destruíram as suas propriedades de tal forma que nem as ovelhas, nem os bois, nem jumentos foram deixados para eles. Juízes 6,4 chega a dizer isso aí mesmo.
né? Contudo, todas essas calamidades, né, não aconteceram acidentalmente, né? Próprio lá em Juízes 6:1, né, nos dá a própria razão, né? A própria razão, né? E até mesmo lá ainda no 6:1, né, diz que porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Por quê? Por que 7 anos? Porque foi um tempo, né? O povo estava guiado, estava ali juntamente com Débora, né? Ela conseguiu trazer o povo à comunhão com Deus, dando vitória em guerras, para a glória do nome do Senhor. E chega depois de 40 anos, né, o povo volta a cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, né? Mas chega um tempo que o Senhor diz: olha, eu vou permitir situações na sua vida, né, por falta de desobediência, né? Aquele que se afasta de mim, eu me afastarei deles, né? Aquele que é santo, se santifique-se mais, pois aquele que é sujo, se suje-se mais. Pois se eles querem se sujar, eu vou permitir que os medianitas cheguem lá, né? E tome conta, durante 7 anos, 7 anos, eles viram o que eles passaram, por muita prova, muita dor, né? Que os medianitas tomaram conta, por 7 anos. Os filhos de Israel, né, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, torna a dizer, pois esta era a razão da opressão deles, o qual contudo teve também, né, um próprio resultado positivo. Na verdade, lá em Juízes 6, né, ele chega a nos dizer, que assim que Israel empobreceu, né, empobreceu muito, né, pela a própria presença dos medianitas, né? Então, como um resultado da opressão deles, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, né? Você vê que quando passamos por uma situação, quando Deus permite nós passarmos por guerra, né, por dor, por sofrimento, né, aí o povo clama ao Senhor. Quando estava tudo bem, né, quando estava tudo tranquilo, o povo volta, né, a querer, né, a voltar ao Senhor, a se entregar ao Senhor. Quando está tudo bem, o povo esquece de agradecer e acha que só dá glória quando está, né, na prova. Só dá glória, só agradeço, só vou orar, só vou buscar quando estiver na prova. Pois não é desse jeito. Ele tem que dar glória quando estiver no tempo de bonança, e você tem que dar glória no tempo que está na escassez, né? Temos que aprender isso, dando glória ou agradecer a Deus em todos os momentos, né? Seja lá nos momentos bons ou seja lá nos momentos ruins, né? Então dali os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor, né, por causa da opressão deles, dos medianitas. Os israelitas clamaram ao Senhor, né, assim, novamente, né, eles começaram a clamar, pois essa não foi a primeira vez que eles agiram assim, pois na verdade, né, embora muitas vezes eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus, adorando falsos deuses, né, quando as calamidades começaram a os atacar, eles voltaram e procuraram, né, o verdadeiro Deus. Você vê que eles, tá tudo bem, começaram a fazer coisa errada. Quando as coisas apertam, aí vem buscar o verdadeiro Deus, né? Por isso que lá em Juízes 6, 7, né, até o 10 nos diz como Deus respondeu o chamado deles, né? Lá em Juízes 6 até o 6 até o 7 nos revela. Se você pegar a Bíblia, vocês vão entender melhor. Pois assim, assim Israel empobreceu muito, né, pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel
clamaram ao Senhor, né? E sucedeu o quê? Clamando os filhos de Israel ao Senhor, né, por causa dos medianitas, enviou o Senhor, né, enviou o próprio Deus, o profeta aos filhos de Israel, que ele nos disse, né? Assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, né? Está escrito, e vos tirei da casa da servidão, né? E vos livrei da mão dos egípcios. Deus torna a usar o vaso a relembrar aquele povo. O povo acho que tinha um pouco de amnésia, né? Acontecia uma coisa, se fazia, né, de burro, né? O Senhor dizia que ele livrou, né? Ou livrarei das mãos dos egípcios, que o Senhor tirou de lá, e da mão de todos os quantos os oprimiam, e os expulsei, né, de diante de vós. E vós, né, dei a sua terra, né, e vos disse, né, eu sou o Senhor vosso Deus, não temas aos deuses dos amorreus, em a própria terra, né, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz, né? Como a própria resposta, né, ao chamado de Israel. Deus mandou um profeta que, né, quem deu a eles, né, sua palavra, né, os reprovando pelo o que tinha feito. Ele não aceitou a situação, pois contudo, né, com tudo isso era apenas o começo nas sessões que, né, a sessão que segue, nós veremos o que, né, na própria sessão que vai seguir agora, nós veremos o que mais Deus fez.